O tema de hoje é há poder na oração coletiva. Amados, eu não quero me estender muito. E eu só queria ter uma conversa com vocês, na verdade, né? De que isso que a gente viu acontecer aqui hoje não é algo assim, é porque é Felipe que vai pregar, é porque é não sei o quê, é porque o pastor Kelmer, não. Isso hoje é fruto de oração. Repita comigo, hoje foi um fruto de oração. Há um poder que é liberado quando nós nos reunimos em oração e clamamos a Deus. Em Atos está registrado que, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava intensamente por ele. Em uma só voz, unidos. E a palavra fala bem assim, e então, do nada, de repente, repita comigo assim, de repente. Deus, ele age assim. Se você programar um mover de Deus, não vai acontecer. Não tem como você querer programar o mover de Deus, querer determinar quando vai acontecer. Mas você tem como estar preparado para quando isso acontecer. Você pode estar preparado para quando o mover de Deus acontecer. Vigiai e orai. Hoje a palavra que o Senhor falou no meu coração, enquanto estava lendo a palavra, foi isso: vigiai e orai. Porque vocês não sabem quando será o dia. Hoje, o Espírito Santo desceu. Amanhã, pode ser que Jesus volte. Será que você vai estar preparado? Então, eu queria, nessa noite, encorajar vocês, individualmente, a buscarem a oração coletiva. Em casa, gente, lá em casa, né? Quantas vezes a gente já não passou por uma situação onde a gente não via saída, ou até situações onde haviam saídas humanas, e a gente foi no quarto, né? Meu pai sempre chega e faz, vai na sala, Henrique, vem aqui, aí vai no quarto, Felipe, pro quarto, aí eu já acho que eu vou levar bronca, né? Já acho que vai ser alguma coisa. Aí quando chega lá, a situação é essa, nós vamos orar assim, você vai orar por isso, você por isso, você por isso, e nós vamos concordar. E uma semana, um mês, 2 meses depois, a gente vê Deus trazendo a resposta. Em Atos, no capítulo 1, antes do grande mover de Pentecostes, a palavra diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, o que é que precedeu Pentecostes? Oração e súplicas. O Pentecostes era a vontade de Deus? Sim, amém? Jesus falou, eu vou enviar o Consolador, era a vontade dele. Muitas coisas na nossa vida, Deus tem vontade de fazer, mas Ele não faz porque a gente não entra em concordância com Ele em oração. Tem coisas que Deus quer fazer na sua casa, que Ele ainda não fez, não é porque Ele não quer, mas porque Ele precisa que você e sua casa concordem com o que Ele quer fazer. Existem coisas na sua igreja aqui, que Deus quer que nós concordemos para que Ele faça. Se trata de uma cooperação, a palavra diz isso, nós somos cooperadores de Cristo. Ou seja, Ele opera de um lado e nós de outro. Amém? Então o texto, né, que eu coloquei como base de 2 Crônicas, se você quiser abrir agora, anotar, para ler depois, 2 Crônicas 7,14 fala bem assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem se chama aqui cristão? Amém? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele não falou, se uma pessoa se levantar no meio de vocês, orar, suplicar e clamar, eu vou vir e vou sarar a sua terra. Não, foi se o meu povo. Deus sempre vai trabalhar no coletivo. Ele distribui unções para que elas aconteçam no coletivo. Eu sou diferente do meu pai, do pastor. Eu sou diferente dele. Pensamos algumas coisas diferentes. Mas juntos trabalhamos em um coletivo. Pastor Kelmer, Sandra, os líderes de ministério e vocês que são cooperadores de Cristo nessa igreja e nessa casa. Vocês são diferentes, eu vejo aqui, cada um tem seu estilo, tem sua forma de pensar as coisas, tem unções para certas coisas, para cuidar, para ter misericórdia, para ser generoso, os dons que tem em Romanos 8. Então, Deus sempre vai trabalhar no coletivo, amém? Lá em Mateus, no capítulo 6, vamos para lá, para Mateus capítulo 6, onde Jesus ensinou o Pai Nosso. Quantos conhecem aqui a oração do Pai Nosso, amém? É uma oração bem, manjada, bem que o pessoal já, às vezes até perdeu o valor, a oração do Pai Nosso. Mas se não fosse para ter valor, Jesus não teria ensinado, amém? Ele não ensina a oração do Pai Nosso para que a gente fique repetindo. A própria palavra deixa isso bem claro. Sabe por quê? O próprio Jesus, ele ensinou o Pai Nosso, mas não tem registro dele orando o Pai Nosso. Não tem registro. Existem orações apostólicas que não são o Pai Nosso, mas se você procurar em todos os registros de oração da palavra, você vai ver os princípios de Pai Nosso aplicado. Então, Pai Nosso, ele é uma estrutura, não sei nem a palavra. É a base, é o fundamento da oração. Então, olha o que ele fala. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso, não Pai Meu. Muitas vezes também, você pode estar na sua vida com Deus, se sentindo até mesmo fraco, se sentindo desamparado, desanimado, mas é porque você não buscou se unir ao corpo de Cristo. Talvez você venha para a igreja, mas você fica na sua, você não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não troca ideia com ninguém, não marca nada com ninguém para almoçar, para conversar. E quando a gente está longe do corpo, nós somos alvo fácil de Satanás. Paulo falou, não deixem de congregar, segundo o costume de alguns, ainda mais vendo que se aproxima a hora. Então ele fala, o Pai Nosso, que está no céu. Então juntos devemos santificar, antes de tudo, porque eu falei aqui, há poder na oração coletiva, amém? Há poder, o que significa isso? Significa que quando você orar, vai ter resultados. Há poder significa isso. Se eu falo que há poder na oração coletiva, mas você ora e não tem resultado, é porque não há poder. Só há poder em algo que demonstra resultado. Então, antes de qualquer resultado, antes de buscar qualquer coisa do Senhor, você precisa primeiro, você, sua família, sua igreja, precisa antes de tudo, santificar o nome de Deus, adorar o nome de Deus, reconhecê-lo, a sua posição de soberania, de santidade. E isso é adoração. Amém? Para que então, no versículo 10, nós possamos orar. Venha o teu reino. Jesus, quando ele caminhava nas cidades, nas cidadelas, na vizinhança, ele orando pelas pessoas e sempre ele falava, o reino está próximo. Eis que é chegado o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus?
é tudo aquilo que nós vemos ser manifestado na terra, que é sobrenatural. Então, o reino de Deus é cura, o reino de Deus é libertação, o reino de Deus é milagre, o reino de Deus é maravilhas, é parar de chover quando você precisa, né? Isso é o reino de Deus. Então, quando você fala, Senhor, venha o teu reino, Senhor, faça tudo aquilo que eu vi Jesus fazendo. Faz hoje, Senhor. Jesus curou, Jesus restaurou, Ele amou, perdoou. Faz hoje, Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Talvez, quando você vai orar, e eu aqui não estou falando contra a oração individual. Jesus, Ele mesmo se retirava para orar sozinho. É importante o momento de solitude, de você buscar só você e Deus ali em intimidade. Mas existe uma faceta, existe um lado da oração, que é a oração coletiva, que traz poder e resultados. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Deus opera de várias formas. Então, talvez você tenha orado, mas quando você se ajoelha no seu quarto, é sempre assim: Senhor, faz por mim, Senhor, faz por mim, me dá, faz aqui, me cura, Senhor é comigo, Senhor não sei o que lá. Só oração assim: eu, Senhor, eu quero, Senhor é por mim, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá, o tempo todo. Mas o Senhor nos ensinou a orar para o coletivo. Eu te garanto que se você sair daqui hoje e você está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida financeira, uma intervenção de Deus na sua vida emocional, se você chegar em casa hoje e falar: Pai, vem na minha casa e traz restauração financeira. Senhor, vem na minha cidade e traz restauração financeira. Não somente, Senhor, traz na minha vida. Vamos começar, pessoal, a buscar o bem coletivo. Vamos buscar se compadecer do problema dos outros, não virar o rosto, né? Que nem aquela famosa cena do filme do Homem-Aranha, quantos lembram? Né? Que ele chega lá, acontece um assalto, né? na região lá do ringue, né? E o cara tinha mexido com ele antes, não tinham ajudado. Então, quando o cara está lá, alguém rouba, pega o dinheiro do cara e sai. Aí, quando passa por ele, ele faz: por que você não parou o ladrão? Ele: porque não é problema meu. Só que o que acontece? Logo depois, o problema que não era dele se torna problema dele. Porque aquele mesmo rapaz mata o tio dele. Gente, que referência, hein? Foi o Espírito Santo que trouxe agora. Nem lembrava. Caraca! Muitas vezes você deixa com que o problema na vida dos outros continue, você não dá atenção, e quando você menos espera, aquele problema se torna seu. Acabou já. Gente, isso é forte. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Em Provérbios 18, fala bem assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Essa mentalidade de lobo solitário não é para você. Talvez você queira assim pensar: sou eu mesmo aqui sozinho, eu na minha, eu resolvo meus problemas, eu faço minhas próprias coisas. Só que isso é ser insensato. Nós precisamos uns dos outros. Olha para quem está do seu lado e fala bem assim: eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Aleluia. Glória a Deus.
Tu és bom, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê espírito de unidade, Senhor. Senhor, converte nosso coração, Senhor, uns aos outros, Pai. Que possamos andar em unidade, Pai. Que possamos andar em unidade. Eu quero encerrar com esse texto que fala bem assim. Jesus, em João 17. Abra aí na sua Bíblia se você trouxe. João 17, versículo 20. Então ele fala bem assim, João 17. Jesus, ele estava nesse texto orando por mim e por você, tá? Fala assim, nesse texto, Jesus orou por mim. Olha que coisa massa, né? Minha oração não é apenas por eles, os seus discípulos ali, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem aqui creu por meio da mensagem que os apóstolos e as pessoas trouxeram até nós? Então ele está orando por você. Olha o que ele fala. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o maior testemunho que você pode passar para aqueles à sua volta é quando você, seus irmãos na igreja, sua família, são um, assim como Deus e Jesus são um. O que é que Jesus fala? Ele fala, quem olha para mim vê o Pai. Não existia divergência entre o que Jesus falava e o que Deus falava. Nós precisamos falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa. Isso não significa que não teremos opiniões diferentes. Mas isso significa que o nosso coração vai estar sempre buscando alinhar as coisas. E fazer o que Jesus falou, considerar os outros superiores a nós mesmos. Talvez a sua ideia não seja tão boa assim. Às vezes a gente tem uma ideia, um pensamento, e a gente fica, deveria ser do meu jeito, deveria ser assim. Coloca na mão de Deus. Fala assim, Pai, seja feita a tua vontade. Que aconteça como o Senhor quer. E isso é fé. Confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Dei-lhes a glória que me deste. Quantos aqui tem a glória do Senhor? Espírito Santo dentro de você. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, quando você anda em unidade, você está expressando o amor de Deus. As pessoas vão olhar e vão falar, caraca, é um grupo tão diferente, mas eles andam e falam como se fosse a mesma pessoa. O sotaque é diferente, o jeito é diferente, o estilo de roupa é diferente. Mas quando a gente vai conversar, quando eles chegam na minha casa, quando eu vou na igreja deles, eu só percebo um. É a mesma doçura no falar, é a mesma paciência, é o mesmo amor um com o outro, é a mesma amabilidade um com o outro. Por quê? Porque é o Espírito que traz essa unidade. E o fruto do Espírito, que nós aprendemos os jovens sábado, né? Quem estava aqui sábado? Nós aprendemos, né? O fruto do Espírito é um. Então, o fruto do Espírito é como a tangerina, tem várias partes. Amor, paciência, benignidade, longanimidade. Esse é o fruto. Não tem como ter um sem ter outro. Ou você tem ou você não tem.
que possamos buscar no Senhor sermos imagem e semelhança de Deus,